Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou a Malu Endringer. Eu sou a Malu Brum. E hoje teremos um episódio muito especial. Quem tá acompanhando a gente aqui hoje já conhece a Mari de outros episódios. A Mari teve um episódio brilhante com a gente sobre cefaleia na emergência. E ela volta hoje, doutora Mariana Grenfo, né, neurologista pela Unifesp, hoje médica do departamento neurologista da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje ela volta para falar de um tema desafiador, né, Mari? Meningite bacteriana. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, vamos lá. Vamos lá, um prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é todo meu. Então vamos lá, que tema desafiador, hein? Então vamos começar pela definição, Mari? Meningite, que negócio é de meningite? Como é que eu defino o que é uma meningite no meu dia a dia? Então, a meningite é uma inflamação da meninge, que é a membrana que recobre o cérebro, né, e a medula. Nada mais é que essa inflamação. E aí a gente vai falar mais da parte infecciosa, né? A meningite ela pode ser inflamatória também, mas é essa inflamação. Aí agora a gente vai frisar na parte infecciosa, que é a parte da emergência. E o quadro clínico mais comum, assim, se a gente for colocar tétrade clássica, é febre, cefaleia, rebaixamento de nível de consciência que a gente tem também. E aí, e rigidez de nuca, né, os sinais meníngeos. Essa é a tétrade clássica, mas nem sempre ela está presente. Na verdade, ela está presente em apenas 41% dos pacientes. Olha só. A gente tem outros sinais e sintomas que são importantes para a gente ficar ligado. Então, convulsão, presença de convulsão, irritabilidade na criança pequena, abalamento de fontanela quando ela é pequenininha também. A gente pode ter petecas, prostração, então isso tudo dentro desse contexto, e vômitos. Vômitos também são sinais importantes junto com essa tétrade ou com algum desses sintomas isolados. Toda vez que a gente tem esse quadro agudo, a gente tem que, pelo menos, pensar em meningites. Bom, então a meningite ali vai se comportar ali como uma emergência neurológica, né? A gente tem que desconfiar disso rápido e abordar isso rapidamente, né? E aí, Mário, tem uma coisa interessante que a gente vê meio que uma distribuição bimodal, né? Não é só criança que pega meningite, a gente tem essa máxima, né? Então, na verdade não é, né? A gente tem essa questão... Pode acometer com qualquer pessoa, né? Lógico que a gente tem as crianças que não são vacinadas. Com o advento da vacinação, a gente teve uma mudança importante, uma queda nos números e diminuição aí das infecções que a gente costuma ver mais. Mas crianças, é uma população importante de crianças, mas também em todas as faixas etárias podem acometer. Escolares, pré-escolares, escolares, adolescentes, adultos jovens e idosos também. E a questão da imunossupressão é uma questão importante e que faz diferença depois, na hora que a gente vai investigar, e tem que contabilizar isso na hora do exame neurológico também. Então, a gente tem até a distribuição pela idade de agentes etiológicos diferentes. Então, já que a gente está pegando esse gancho aí da idade, a gente já vai pensar aí nos agentes. Pensando que nos neonatos, a gente tem que pensar sempre nas bactérias do Streptococcus do grupo B, a Galacti, que é o mais comum, a flora materna. E aí depois a gente vai ter sempre Streptopneumoniae, que é uma das bactérias mais importantes. A Neisseria meningitidis, também a gente vai considerar nos extremos de idades. A gente tem a Haemophilus influenza, que tem uma diminuição mais em criança com o advento da vacinação. Né? E a gente pode ter estáfilo, a gente pode ter outros micro-organismos que a gente vai vendo de acordo. Por exemplo, estáfilo é muito comum quando você tem lesão de continuidade, às vezes um trauma, alguma cirurgia. Então, a gente vai pensar se tem alguma lesão de continuidade aí para pensar em estáfilo. Mas a gente sempre vai pensar nesses agentes de acordo com a faixa etária. Perfeito. E a gente vê também no pronto-socorro, Mari, que eu vejo isso muito na minha prática, quando eu trabalhava em pronto-socorro porta aberta, chega aquele paciente que às vezes ele não tá com aqueles sintomas clássicos de meningite e ele entra pela porta. Aí ele entra lá de ficha amarela e fica lá esperando, de repente vem essa suspeita de meningite. E aí, é pra ter medo mesmo, é pra fechar o pronto-socorro, tem que isolar esse paciente imediatamente. Como é que fica isso na nossa prática clínica? Então, a gente fica mais preocupado com os contactuantes próximos, né? Então, são pessoas que vivem na mesma casa ou estudam na mesma escola, que têm uma proximidade de convivência. Quem teve, às vezes, contato com as secreções, por exemplo, saliva, né? Em beijos, mãe, pai. Às vezes, se é um adolescente ou um adulto jovem, ou até idoso, se for o cônjuge, a gente tem que pensar nessa questão de troca de saliva e até pelo gotejamento, né? Se tem algum outro sintoma junto, que às vezes pode ter outros sintomas respiratórios, a proximidade. Então, esses casos a gente vai ficar
mais preocupados. Em relação aos profissionais de saúde, então, nessa sala de espera, a gente não fica muito preocupado, não tá tranquilo. Aí, em relação aos profissionais de saúde, quem vai ter mais preocupação é quem tiver contato na intubação, se for o caso de intubar algum outro procedimento, se não estiver usando também o EPI. Porque uma vez que você está suspeitando, você está com o EPI, você está teoricamente protegido. Se você usar direitinho, do jeito que manda o figurino, tá tudo certo. Então, se você já fez essa triagem, você já suspeita, você já coloca o EPI, que aí você já vai tranquilamente. Perfeito, já coloca o nosso paciente no isolamento e acalma a galera do pronto-socorro. Calma, galera. Calma, respira, vamos lá, beleza, tá suspeita, vamos lá. Não precisa ser essa loucura, né, que a gente vê hoje em dia. E, Vitor, aí eu vou pegar seu gancho, só pra gente já comentar isso, eu vou colocar, adiantar essa questão que eu acho que é importante. Aí a gente já pensa na quimioprofilaxia, né? E aí eu acho que a quimioprofilaxia, a gente só tem indicação hoje, assim, precisa mais para meningite meningocócica confirmada. Aí, meningite meningocócica confirmada é o tempo que a gente vai isolar o agente, então normalmente isso tem que ser rápido. Ou é uma suspeita, né? Se a gente tem uma suspeita muito forte, se tem uma meningococcemia, tem PT, que é um quadro bem mais clássico. Para esses contactantes próximos que eu falei para vocês e em até 24 horas, quanto antes a gente começar melhor. E aí a gente tem alguns esquemas, a gente pode fazer rifampicina, a gente pode fazer ciprofloxacina e até em alguns casos ceftriaxone, que não é o mais comum. É verdade, eu vejo muito rifampicina e cipro, ceftriaxone realmente eu nunca vi. Não é mais comum mesmo. É maravilha. Então, beleza, temos esse paciente aí, chegou pra gente nessa meningite, e aí fizemos a suspeita lá, identificamos a suspeita de meningite, e aí tem aquela questão, caramba, não vou funcionar porque eu não tenho tomo, vai atrasar tomo, não vou funcionar, e eu acabo atrasando esse diagnóstico. E aí, isso é um erro comum, a gente deve esperar mesmo, eu só vou funcionar se tiver tomo. Tem algum jeito, não tenho tomo, tem algum jeito de eu entender no meu paciente, avaliando ele, de que, não tem sinal de hipertensão intracraniana, estou autorizado a funcionar sem a tomo. E aí? Tem, respondendo, essa pergunta é excelente. E, na verdade, eu acho que abre um leque para a gente poder instigar o pessoal a aprender o exame neurológico. Porque isso faz diferença e faz muita diferença na vida. Então, você saber ter segurança no seu exame físico. A gente não pode esquecer, pessoal, que a medicina, a clínica é soberana. A gente precisa, é muito mais importante o médico, o toque, o exame físico do que os exames complementares. São importantes, sim, mas como o nome já diz, são exames complementares. A clínica é sempre soberana. Então, na suspeita de meningite, é óbvio que eu vou, dependendo de como esse paciente vai estar, se ele está bem, consciente ainda, né? Às vezes é um quadro inicial, e ele pode já estar num quadro muito mais grave, com hipertensão intracraniana. Então, assim, eu tenho que ir de acordo com do paciente que eu tenho, né? Se eu tenho um paciente muito grave, ele vai entrar na emergência. Mas se eu tenho um paciente que é potencialmente grave, mas ele está lúcido, ele está estável, eu vou fazer todo o exame físico neurológico. E aí, o exame físico neurológico bem feito e normal, com fundoscopia, que é fundo de olho, sem papiloedema, ele me respalda para eu funcionar sem tomografia. Acontece que, às vezes, a gente não tem segurança no exame físico neurológico. Eu entendo que, às vezes, o médico que está na emergência não tem essa segurança. Ou a criança é muito pequena, não colabora, não consigo fazer fundo de olho porque é um bebê pequeno, não consigo. Ou é um paciente imunossuprimido, um paciente, né, por exemplo, HIV positivo, ou um paciente oncológico que toma imunossupressor, ou um paciente com uma doença inflamatória, por exemplo, reumatológica, que toma imunossupressor. Esses pacientes, eles são exceções. Esses pacientes precisam da tomografia. Então, se ele tem algum sinal no exame físico neurológico que a gente desconfia, a gente precisa tomografar. Se a gente tem uma criança pequena, um paciente que não colabora, que eu não consigo ter segurança no exame físico, ou porque eu não tenho segurança, porque eu não consigo fazer tudo mesmo, não tenho segurança no exame do fundo de olho, ou que eu não consigo fazer porque o paciente não é colaborativo. Então, eu não consigo posicionar ele de um jeito que eu consiga fazer e que eu tenha segurança nesse resultado do meu exame. Ou esses pacientes, exceções, que são pacientes muito pequenos ou imunossuprimidos, que a gente vai ter que tomografar. E nesse caso,
Se eu precisar tomografar antes da punção e eu não tiver a tomografia disponível, eu já vou tratar esse paciente. Porque eu suspeitei, eu vou tratar. Independente de eu ter punção, independente de eu ter tomografia. Mas se eu não tiver, não precisa tomografar. Se eu tiver esse exame físico, neurológico, com essa aptidão, né? Não vi nada, não vi sinal focal, exame neurológico normal, fundo de olho normal, eu posso funcionar sem nenhum problema. Perfeito. E no caso, então, se for preciso tomografar o paciente, eu estou liberada a puncionar o líquor. Tem alguma diferença nas características da viral, da tuberculosa, fúngica? Quais são os achados que eu posso ter no Então, líquor? tem, assim, até às vezes, né, o aspecto pode ser, né, normalmente a bacteriana pode vir com um aspecto mais turvo, mas todas elas vão ter pleocitose, que é o aumento de células. Algumas mais, outras menos, então todas têm pleocitose. Aí a bacteriana normalmente à custa de polimorfos nucleares, que são neutrófilos, e as outras às custas de mononucleares, linfócitos. E aí a diferença é que na bacteriana a gente tem a glicose consumida, na viral a glicose normalmente é normal. E aí aumento de proteína a gente vai ter também, tá? E na tuberculose a gente tem uma proteína aumentada e a gente tem uma glicose consumida, mas a gente tem uma pleocitose a custas de linfo. Então a gente tem também uma glicose consumida. A fúngica e a tuberculose são muito parecidas. E aí, às vezes, é sempre um diagnóstico diferencial. A gente vai poder usar outros critérios do líquor para ajudar. Então, o BAR, né, que ajuda na tuberculose. O ADA também pode ajudar a gente. Tem outros, assim, o PCR para TB, aí são coisas mais específicas. O PCR para herpes, por exemplo, se a gente pensar, dependendo do vírus que a gente for colocar, a fúngica vai ter o látex, se a gente colocar, se for cripto, pode ser V positivo. Então, aí vai dependendo das outras etiologias que a gente for pensando o que a gente pode encontrar. A bacteriana, às vezes, vem o BAR, né? Na verdade, o BAR não é o gram positivo. Eu nunca vi gram positivo, para te falar bem a verdade. Eu acho que nunca vi positivo. Não sei. Mas tem as culturas, a cultura de fungo, a cultura de TB demoram muito tempo. E aí a gente não pode ficar esperando. E aí o que vai nortear a escolha dessa medicação, desse fármaco, se é antimicrobiano, antiviral, antifúngico, é a história e o aspecto do líquor. A gente tem que considerar uma outra coisa também, é porque às vezes a gente tem crianças, ou até adultos e adolescentes, que começam com um quadro respiratório, aí fazem às vezes uma infecção secundária de vias aéreas, uma sinusite, uma otite média, às vezes faz. E aí, às vezes, tem por contiguidade uma meningite bacteriana, depois se complica. E esses pacientes, às vezes, já foram parcialmente tratados. O aspecto do líquor, às vezes, muda um pouquinho. Então, a gente tem que considerar a história, se já fez uso de antimicrobiano ou algum outro remédio que possa mesclar, que possa mascarar esse resultado do líquor, que faça diferença pra gente na hora da gente pensar em analisar o líquor. Perfeito. Então eu posso falar, Mari, que o padrão ouro para diagnóstico de meningite, então, é o líquor. Então é o que vai guiar a nossa terapia, né? E aí eu vou te provocar mais um pouquinho. Você falou da questão da tomografia. É uma emergência médica, né? Eu preciso esperar coagulograma? Então. E aí? Levantei a bola pra você encostar. No caso de meningite, não precisa. Perfeito. Não deve, inclusive. Aí eu vou fazer até um comparativo, vou sair aqui da meningite para fazer um comparativo com a trombólise venosa no AVC. Quando a gente está com um paciente com uma suspeita de AVC agudo, está no delta, ele chegou lá, não tem história de uso de anticoagulante, não tem história de nenhuma trombofilia, não tem história de nenhuma hepatopatia. Esse paciente a gente já está autorizado, antes de sair os exames de sangue, a iniciar a trombólise. Quando sai, lógico, isso é bem rápido. Ao mesmo tempo que você vai fazer o bolus da trombólise, do trombolítico, o laboratório já está correndo, e aí quando chega, você está infundindo ainda o trombolítico. Se tiver algum problema, você tem como interromper. Você só vai esperar essas provas se você tiver alguma história que te diga que pode ser que esse paciente tenha algum problema, que realmente tem uma plaquetopenia ou um INR alargado, aí você vai esperar. Fora isso, você vai fazer, porque tem pé cérebro. E aí, eu fiz esse paralelo justamente pra gente pensar, porque vai ser uma coisa que é mais difundida, na meningite.
Porque também tem cérebro na meningite. Então, quando a gente tem uma suspeita de meningite, a gente não vai ficar esperando o coágulo se eu não tenho nesse paciente nenhuma história de coagulopatia, nenhuma história de uso de anticoagulante, nenhum problema de hepatopatia, alguma coisa que vai me causar uma plaquetopenia, ou uma doença viral ali, uma arbovirose que pudesse também me causar uma plaquetopenia. Se eu não tenho essa história sugestiva, eu posso coletar. Perfeito. Porque é uma urgência. Então não vamos atrasar, fica essa máxima aí nesse momento, né? Excelente. E aí, Mário, vamos lá, né? Tendo esse paciente com meningite, chegou ali um meningite, um paciente jovem ali e tal, a gente entende que pela epidemiologia seria aqueles principais agentes que a gente comentou do paciente adulto jovem, né? E aí, qual o esquema de antibiótico que geralmente eu vou começar? Eu preciso esperar a líquor sair, algum grão, alguma coisa? Ou como é que eu vou começar esse antibiótico nesse paciente? Então, numa suspeita de meningite clássica, importante, a gente já viu, independente lá de como esse paciente está, se a gente já consegue começar o antibiótico na primeira hora, como uma sepse, é o ideal. Se a gente não tem ideia do agente etiológico ainda, a gente vai, lógico, pela história. Então, tem alguns elementos da história que podem sugerir uma etiologia bacteriana ou viral, né? Então, essa questão de doença viral prévia ou doença bacteriana concomitante, ou se for alguma lesão por continuidade, então trauma, né, trauma crânioencefálico, alguma coisa, ou cirurgia, né, o paciente fez uma cirurgia, né, uma neurocirurgia. Enfim, se não tem nada que te sugira e você não consegue determinar, você não fica esperando o resultado do líquor, você vai ter que entrar com tudo. Você vai ter que entrar com ceftriaxone para dose do sistema nervoso central e a ciclovir, pelo menos até que esse líquor saia de uma vez. Ela não vai demorar muito, umas 2 horas no máximo já está saindo, mas você não perdeu o tempo de começar uma terapia assertiva a esse paciente. Aí tem um detalhe, como em alguns casos a gente precisa do corticoide, o corticoide pode fazer diferença, principalmente para diminuir sequela, mais no estreptopneumonia, mais em surdez e sequela cognitiva nas crianças. Então, a gente faz ou imediatamente antes ou junto com a primeira dose do antibiótico. E aí, se esse líquor vem sugestivo de outra coisa, a gente suspende, senão a gente continua pelos próximos dias e aí a gente vai manejando de acordo com o que vem e o tempo que a gente vai precisar de antibiótico terapia. Chegou o líquor, eu já posso, se for sugestivo de bacteriano, eu tiro a ciclovir. E se for o contrário, porque o quadro às vezes é um pouco diferente. A meningoencefalite herpética é um quadro que pega mais também conteúdo de consciência, o paciente está mais desorientado, mas às vezes você não consegue determinar tão bem. Às vezes tem mais convulsão, então não consegue determinar muito bem, você entra com os dois. Depois você escolhe de acordo com o que você vem no seu exame complementar. No caso da suspeita de listéria, tem que associar a ampicilina junto? Ótimo, Malu, essa aí é uma ótima pergunta. E aí, na suspeita de listéria, a gente coloca extremo de idade e imunossuprimido. Aí a gente associa a ampicilina. Perfeito. Perfeito. E aí, Mari, você falou sobre meningoencefalite herpética, né? E aí tem essa questão que a gente fala muito meningoencefalite junta, aí vem a questão da encefalite, meningite, e aí tem alguma diferença? Isso é só conceitual? No meu exame físico eu consigo diferenciar o que é uma meningite, o que é uma meningoencefalite, o que é uma encefalite? Como é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? Então, aí eu falei pra vocês que a meningite é essa inflamação da meninge, e a encefalite ela pega o encéfalo. Então, ela pega a meninge e ela pega o encéfalo também. E aí, a diferença disso dentro do exame físico é a alteração do conteúdo de consciência além do nível de consciência. Então, nível de consciência é se está vigil, sonolento, torporoso, comatoso, enfim, esse é nível de consciência. O conteúdo é, às vezes, comportamento, às vezes, se a paciente fala, tem uma fala coerente, às vezes passa pela linguagem. Então, é o que ele tem de conteúdo mesmo, se tá vigil, é o nível, mas se está orientado, se está lúcido, se é coerente com a fala, se parece que está confuso, desconexo, a fala não está batendo. Então, isso é conteúdo. Então, vou dar um exemplo aqui de um menino que eu atendi uma vez quando eu já tinha terminado a neurologia, eu trabalhava lá no Santa Catarina, em São Paulo. Eu trabalhava no pronto-socorro de neuro e chegou um rapaz, eu lembro muito bem desse caso, que tinha uns 18, 19 anos, e ele foi com a mãe. E aí a mãe tinha comentado comigo, esse menino estava praticamente calado, ele não tinha nenhum sinal de torpor ou nenhum sinal de alteração de nível de consciência. E parecia, num primeiro olhar, um menino sem nenhuma alteração. Mas a mãe falava que era um menino que estava vindo com febre, que ele tinha feito um acampamento com colegas no feriado em São Paulo, e
E ele teve febre, teve um quadro respiratório. Aí eu fiquei bem na dúvida se isso era um quadro viral, se era um quadro bacteriano, mas ela me falou, ele teve aí semana passada e começou antibiótico para sinusite. E também não significa que é uma sinusite bacteriana, mas enfim, então eu fiquei um pouco na dúvida se era uma sinusite viral ou uma sinusite bacteriana. E aí esse rapaz, no exame físico neurológico, a única coisa que ele não tinha nada de tríade clássica. Lembra que ele estava usando, ele já tinha começado a tomar um antibiótico. E aí esse é um detalhe. Eu não lembro agora, acho que foi amoxicilina ou clavulanato, mas eu não tenho certeza, mas ele estava tomando um antibiótico para sinusite. E aí, já estava vendo ele uma semana depois do antibiótico, mas a mãe falava assim, a queixa principal, ele está esquisito. Era essa a queixa. Ele está estranho, eu falo, eu tenho medo do esquisito, Principalmente de mãe, né? Mãe tem essas coisas sensíveis, assim, não, meu filho tá esquisito. Eu tenho medo de quando fala que tá esquisito, porque aí a gente fala, gente, mas parecia um rapaz... assim, ele tinha pouca iniciativa, certa apatia, parecia uma pessoa até com uma deficiência intelectual leve, ele não tinha uma fala fluente, pegava a linguagem, então, quando eu fui fazer, então tinha ele respondia tudo que eu perguntava de forma coerente, mas muita dificuldade, assim, com palavras muito soltas, então a gente configura mesmo um quadro de afasia, mas ele compreendia. Quando eu fui examinar, ele tinha uma anomia também importante, então ele não conseguia nomear os objetos. Então você vê que pegava bem a linguagem, um quadro de afasia, que não era uma afasia global. Não é um quadro tão típico, se a gente pensar que é só isso, não tinha rigidez de nuca, não tinha alteração de nível de consciência, não tinha febre naquele momento, ele já tinha tido febre tudo mascarado, antes, né? Porque ele já tinha usado antibiótico. E aí, bom, quando a gente olha assim, a gente pensa em um acometimento encefálico associado, porque isso não é comum na meningite em si. Ele tinha, na tomografia, esse rapaz, ele tinha um abscesso. Além dele ter o acometimento da meningite, ele tinha um abscesso. E aí eu entrei, como eu não conseguia, né? Lá em São Paulo, a gente tem licorista, né? Lá a gente não colhe líquor na emergência, o pessoal do líquor vem. Ele chegou a tomografar, era um abscesso pequeno, perto da meninge ainda, mas já pegava uma parte de encéfalo e tinha um acometimento meninge, muito provavelmente, e pedi a punção lombar, mas eu já entrei imediatamente com tudo. E aí depois para ele acabou isolando, eu não lembro qual bactéria, mas não era viral, era bacteriano. Daí a gente tirou, mas ele teve crise porque pegava bem a região do lobo temporal. Então, o desfecho dele no final das contas foi ótimo, porque entrou bem no começo e depois ele reabilitou e ficou 100%. Mas o tempo aí é determinante. Muito provavelmente esse antibiótico oral deve ter feito algum efeito, mas não totalmente, segurou um pouco, mas não totalmente. E aí ele acabou depois apresentando outros sintomas. Nesse caso era uma meningite bacteriana, parcialmente tratada e teve um abscesso também. Caramba, que caso, um paciente jovem, né? Super novo. Sem nenhuma imunocompetente, sem caramba. E aí não tinha uso de droga, não tinha uso de não tinha nenhum outro uso, não tinha nada de trauma também, nenhum corte, nenhuma ferida, nada. Então foi um caso diferente que eu vi e tinha esse acometimento encefálico, mas ao mesmo tempo não era viral. Então, às vezes, a medicina não vem assim como exatamente está escrito. Do livrinho ali, né? Aí a gente tem que pensar que quando a gente tem acometimento, então, de conteúdo de consciência, a gente tem acometimento encefálico, a gente pensa em meningoencefalite e a gente vai pensar das várias etiologias de meningoencefalite. Por exemplo, listéria é uma da meningoencefalite também. A gente não é sempre viral, pode ser bacteriano também. E aí a gente tem que abrir sempre o leque, pensar, às vezes a ressonância vai ajudar a gente se tiver lesão. E aí, em alguns lugares predomina, por exemplo, a meningoencefalite herpética gosta muito dos lobos temporais, a listéria já gosta mais de tronco, então a gente pensa que vai estar diferente. O eletroencefalograma também pode ajudar, porque pode vir um padrão diferente. O eletroencefalograma, por exemplo, na meningoencefalite herpética também traz pra gente um aspecto que não é patognomônico, mas junto com o quadro clínico e a história, os outros exames complementares ajuda a corroborar a hipótese, né? Então, são esses detalhes que vão fazendo a gente pensar numa etiologia em detrimento de outra, até que a gente acerta mesmo o diagnóstico. Meningoencefalite herpética é grave.
assim como meningite bacteriana, as outras meningoencefalites, então a gente tem que começar logo o quanto antes. Perfeito. Por ser um quadro grave também, mas numa região extremamente nobre, né? Sistema nervoso, assim, absolutamente nobre, a gente tem uma correlação, assim, de evitar sequelas com o início rápido do tratamento. Então, quanto mais cedo eu entro no tratamento, mais eu consigo diminuir essas sequelas. Eu tenho essa correlação, né? Tem. E ter mais, assim, resposta também, né? Além disso, uma resposta. Porque a gente não pode esquecer que é um quadro grave e pode levar ao óbito. Sim. E quais seriam, Mari, as sequelas que eu teria ali, possíveis de uma meningite ali não reconhecida, ou maltratada, ou tratada com um esquema de antibiótico, não sei, não fez a dose do sistema nervoso central, e qual que seriam as principais sequelas de um quadro? Nossa, a gente pode ter inúmeras, assim, desde quadro motor, quadro cognitivo. Tem muitos pacientes que acabam, eu vou chamar de sequela entre aspas, mas eu acho que isso não é nem considerado uma sequela, porque mesmo se bem tratado, isso pode acontecer, que é epilepsia. Então, a epilepsia, ela pode ser o resultante de um processo infeccioso do sistema nervoso central. Não acho que é uma sequela, mas acaba sendo uma complicação, vamos colocar assim, um desfecho, independente de quanto você faz o tratamento, porque depende da região onde vai ter também. Mas tem surdez, tem alteração de deficiência intelectual, alteração motora, né? Um retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Na criança, né? Somente tá tudo em formação ali, né? Que tá naquele processo de formação. Isso aí. E sobre tempo de antibiótico, Mário, tem algum tempo de antibiótico, assim, protocolo? A gente sabe de algumas infecções, infecção urinária, sei lá, 5 a 7 dias, pneumonia, 7 a 10 dias. Na meningite, eu tenho um tempo protocolar ou eu vou, assim, avaliando a evolução clínica do meu paciente, avaliando como é que ele tá, vou ajustando esse tempo de tratamento de acordo com a clínica ou eu tenho um tempo mais ou menos protocolar? Olha, tem um tempo mais ou menos protocolar, 14 a 21 dias. Eu já vi pacientes fazerem até 28 dias, eu já vi pacientes fazerem 10 dias que eu te confesso que eu fico um pouco incomodada. Okay. Mas tem na literatura alguns trabalhos que falam 10 dias já. Eu acho que vai muito de como esse paciente tá, né? Inclusive a meningoencefalite herpética tem alguns trabalhos que falam 10 dias. Mas também esses trabalhos, alguns outros, mostram um aumento de resistência. Você tem que fazer retratamento. De uma forma geral, é 14 a 21 dias de tratamento. Né? A gente tem que pensar que é dose sistema nervoso central, né? Tem que fazer endovenoso. Sempre importante. Agora, Mari, qual que é o erro mais comum na sequência da abordagem da meningite no pronto-socorro? Olha, essa pergunta é difícil, tá, Malu? Porque eu acredito que a coisa que eu vejo que é mais difícil, talvez comparativamente, assim, em neurologia, e aí eu vou colocar em neurologia nos atendimentos de urgência, é a gente negligenciar aquele quadro, a gente não achar que aquilo é meningite, não pensar em meningite. Eu vejo muitas vezes, os dois lados, tá? Ou a gente supervaloriza e pensa que tudo é um problema neurológico, ou a gente menospreza e acha que nada é um problema neurológico. Esse meio termo às vezes é difícil. Eu acho que quando a gente não conhece, quando isso não está na nossa cabeça, a gente não pensa. Então, para a gente pensar e fazer diagnóstico, a gente tem que conhecer aquele problema. E como o quadro clínico ele pode ser muito diverso, ele pode vir, por exemplo, a meningoencefalite herpética, ela pode, dependendo do paciente, ela pode nem ter febre, e vir só com uma alteração de conteúdo de consciência, com uma alteração confusional, e às vezes nem ter crise inicialmente. Então, é difícil diagnosticar. Então, às vezes você vai pensar em outras etiologias e vai esquecer da meningoencefalite ou da meningite. Então, eu acho que o maior erro, vamos colocar entre aspas assim, é a gente demorar nesse diagnóstico, porque a gente demora na suspeita diagnóstica, porque a gente demora a pensar em meningite. Como a gente, por exemplo, se a gente pega uma meningite bacteriana, mesmo se a gente acha que isso não é meningite, vou pedir uns exames gerais. Normalmente o hemograma vem lá em cima de leucocitose. Então, ele já aponta algumas coisas pra gente. PCR vem estourado. Então, bom, alguma coisa essa pessoa tem. Você não, vamos aprofundar aqui a história. Vamos fazer de novo. Quando eu falo quando a gente não sabe pra onde a gente vai, a gente apaga tudo e a gente começa do zero. A gente volta lá na história e começa tudo de novo. Alguma coisa passou. Isso na emergência às vezes é difícil, porque você tem 200 pacientes para atender e as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, fazer uma anamnese bem feita, voltar lá para aquele começo e voltar a pensar, às vezes é difícil
para o plantonista, para quem está o Sim. emergencista, mas isso, vou falar para você, em neurologia, a anamnese bem feita é 80% do diagnóstico. E o resto é exame físico. Então, a anamnese é muito importante, como é que começou, quem viu, quem não viu. Não, eles falam, ele não era assim. Ele não é assim, foi um quadro súbito. Ele começou um quadro confusional agora, ele não tem história de doença psiquiátrica, ele não... É um paciente, às vezes, jovem, então ele não era doutor, ele não era assim. Assim como a mãe falava pra mim, desse caso que eu contei pra você. Não, ele nunca foi assim, é um menino todo que faz tudo sozinho, é um menino que é líder na escola, e ele tá estranho, ele tá esquisito, ele tá apático. Então, e esse quadro é de agora. E às vezes, assim, num primeiro momento, você não conhece a pessoa, você pode imaginar que aquilo Sim. fosse o padrão Padrão. dele. Sim. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, a gente conseguir escutar nesse meio do caos, que é a emergência, no meio de tantas outras coisas que parecem muito mais urgentes, é a gente pensar que aquilo que parece um quadro, que às vezes até pode ser pensado como uma coisa funcional em algum momento, pode ser um quadro orgânico, e a gente pode ter uma suspeita de meningite, às vezes sem febre, e a gente pode ter outro quadro. É abrir o leque mesmo, é tentar olhar com um pouco mais de cuidado. Entendi. Perfeito. Importante isso, hein? Tem que anotar aí. Importantíssimo. E aí vamos puxar também um lequezinho, Mari, para um paciente e para o paciente imunocomprometido. Aí abre um leque diferente, né? Eu vou ter alguma outra suspeita que eu tenho que investigar melhor, ou vai vir alguma outra etiologia que eu não pensaria no imunocompetente, aí no imunocomprimido eu vou começar a pensar. Existe alguma peculiaridade no atendimento do imunocomprometido, que a gente já sabe que ele é imunocomprometido? Então, assim, quando a gente tem imunossupressão, a gente vai pensar às vezes em fungo, né? Às vezes tuberculose também. Depende de como que abre esse quadro, né? Porque normalmente uma meningite fúngica ou tuberculose é uma meningite crônica, né? Ela já vem, ela não é um quadro que é agudo, tão agudo quanto é uma meningite bacteriana ou meningite viral. Então, um quadro que vai acontecendo, insidioso. Então, às vezes pega nervo craniano, porque faz base de crânio, então vai ter outros sinais neurológicos ali associados. É muito comum, às vezes, a gente ter quadro fúngico e tuberculose, meningite tuberculose nesses pacientes imunocomprometidos. E aí a gente sempre vai pensar, depende também de qual é a imunossupressão, né? Se é medicamentosa, se é doença, e às vezes qual o linfócito que tá, né? Porque isso também tem a ver com o medicamento que está atuando e aonde esse medicamento atua para pensar no agente etiológico. Porque isso também pode contribuir na hora que a gente vai pensar no agente etiológico. Então, conhecer o fármaco que esse paciente está usando, mesmo que você não conheça, se for um paciente imunossuprimido por remédio, ou se for imunossuprimido por uma doença imunossupressora, a gente pensar numa imunidade, às vezes, acometida de forma globalmente, mas, por exemplo, HIV, CD4, CD8, a gente vai pensar nas etiologias mais comuns da doença. Então, aí a gente vai direcionando, lógico, a imagem vai ajudar, o líquor vai ajudar muito, mas a gente pensando na etiologia da doença, de base, a gente consegue, às vezes, direcionar também o tratamento. Aí a gente não vai cobrir só bactéria e vírus, a gente vai cobrir também, às vezes, fungo e tuberculose. E às vezes até o diagnóstico etiológico entre os dois é difícil. Você estava contando um caso, né, do fungo da TB que você contou pra gente. Então, a gente teve um caso no Hospital das Clínicas até esse ano, e foi um caso que gerou muito aprendizado, foi até uma colega neurologista que mandou pra gente, e era de um rapaz jovem, adulto jovem, mas imunocompetente, e ele tinha tido uma esporotricose. Tinha um gato e o gato mordeu, ele fez uma lesão de pele diagnosticada por esporotricose, e ele tratou com fluconazol, se eu não me engano, tratou 6 meses, só que ele falava que concomitantemente esse quadro de pele, ele abriu também um quadro de prostração, de, assim, mudança comportamental, só que era um quadro insidioso, até o momento que ele ficou muito confuso, ele passou a ficar totalmente disfuncional, ele lavava carro, ele já não conseguia fazer as atividades laborativas, não conseguia fazer nada em casa, e aí a família num desespero, eu acho que se eu não me engano, ele apresentou algum transtorno de movimento, eu não lembro se foi um tremor, foi uma coisa assim leve, eu não sei nem se era medicamentoso, mais esses detalhes eu não lembro, mas quando esse rapaz chegou pra gente, ele tinha alteração de imagem, de ressonância, e a gente não conseguia definir a etiologia, a gente sabia que era uma meningite crônica, e
Na tomografia de tórax, a gente foi investigar, lógico que pela lesão de pele, pela questão da esporotricose, a gente pensou numa meningite por esporotricose, que é raríssimo, só que difícil de fazer o diagnóstico, porque o aspecto líquor, ele é muito semelhante, pode ser exatamente igual ao da tuberculose, da meningite tuberculosa, mas a gente não conseguia fazer o PCR para esporotricose. Lembra que a gente saiu ligando, eu saí ligando. Tudo que é lugar. Liguei no Ribas, pra tudo quanto é hospital. A nível de Brasil, tem lugar. Nossa Senhora. Eu tenho ex-alunos espalhados aí Pra por tudo que é lugar. Mas a gente entrou no ministério e a gente tentou pedir o PCR. A gente entrou em contato com o pessoal de um artigo que tinha alguns casos, mas é difícil porque até a coleta do líquido para transporte, congelado, enfim, tudo isso pode influenciar. Mas eu tenho uma ex-aluna que é excelente, brilhante, inclusive ela tá no doutorado, acho que na pós-graduação agora de neuroinfecto. Ela é neuroinfecto já, ela estava na pós-graduação, liguei para ela para tentar ver se ela conseguia me ajudar aí. E assim, a gente tentou de todo jeito, mas não conseguiu, de fato, fazer esse PCR. E a questão da TB veio o TRM todos negativos. Então, eu não consegui também ter uma positividade para tuberculose nesse líquor. A questão é que na tomografia de tórax, ele tinha uma caverna, uma imagem sugestiva de lesão prévia para tuberculose. E aí, como o aspecto de líquor é muito, não dá para a gente distinguir, ele tinha essa história da lesão de esporotricose confirmada e tratada com uma medicação que não penetra no sistema nervoso central. E aí, essa história da caverna, e bom, a gente teve que tratar as duas coisas. Enfim, infelizmente, aí tratou, mas ele ficou ótimo. Então, a gente só não sabe qual que foi o agente, porque o TRM veio negativo, mas a gente também não tinha segurança para suspender o esquema de tuberculose, né? Então, esse caso também a gente acompanhou junto com a Infecto, né? Esses casos de meningites acabam que não ficam só com o neurologista, a gente acaba tendo uma equipe que fica junto. Eles algumas vezes ficam conosco, se é imunossuprimido, dependendo da doença de base, fica com o Infecto, depende. Mas a gente sempre age em conjunto, a gente sempre trabalha em equipe. Mari, tem um termo também que eu acho que seria interessante da gente elucidar. O que seria meningite asséptica? Então, isso seria uma meningite que não é infecciosa. Lembra que eu falei lá no começo que a meningite é uma inflamação? Sim. E aí eu falei, pode ser infecciosa, e essa inflamação pode não ser infecciosa. E aí a asséptica justamente é uma meningite inflamatória, mas que não é infecciosa. E aí pode acontecer em algumas doenças inflamatórias, por exemplo, algumas doenças reumatológicas. Neurosarcoidose, lúpus. Aí a gente tem algumas doenças que podem concomitantemente apresentar esse padrão. E normalmente são uma celularidade baixa, um aumento de proteína, uma hiperproteinorraquia, uma glicose normal. Então não é um líquor infeccioso, as provas vêm todas normais, mas tem um comprometimento do líquor. Significa que você tem uma inflamação ali naquele lugar. Perfeito. E aí, se for reumatológica, pode ser que eu tenha que pulsar aquilo ali? Muito provavelmente. Nossa, e é a coragem, né? Porque se tiver qualquer negocinho ali no líquido bacteriano, você... Então, eu já tive que pulsar vários, assim. Nossa. E aí você tem que excluir, né? Se você não consegue, se tem um quadro clássico, vem o líquor, não isola nada, não tem outras alterações de hemograma. Às vezes, como a gente às vezes trata empírico de emergência logo de cara, você vai fazer os agentes antimicrobianos, antivirais, só que você vai ver que não responde, o paciente continua com febre, né? Então, alguma coisa que sugira, às vezes você vai fazer junto sorologias para esses pacientes, sempre para ver se não tem imunossupressão. A gente vai fazer algumas provas reumatológicas, alguns exames que podem sugerir, mas podem vir normais também. E podem direcionar para a gente para pensar numa meningoencefalite ou numa meningite inflamatória. E aí pode ser, e aí um pouco mais embaixo, já vai ficar só para o neurologista, acho que o emergencista não vai chegar a esse ponto, vai chamar o neuro, mas a gente tem, por exemplo, meningoencefalites paraneoplásicas, né? A gente tem autoimunes, não necessariamente só por doenças reumatológicas, e a gente também tem paraneoplásicas. Então aí a gente tem várias outras
vários outros acometimentos, que aí vai ficar mais pro neuro, mas é corticoide que a gente acaba fazendo, algumas vezes imunoglobulina também. Excelente, olha que amplo, né? Olha o tanto de coisa que a gente falou de meningite aqui. Muita coisa. Que bate-papo, hein, galera? Acho que agora todo mundo que escutou aqui a Mari falando aqui já tá sabendo tudo de meningite, vai pegar, tá até que não quer não, porque aí a minha paciente chegando com meningite, mas vai querer pegar a meningite no pronto-socorro pra conduzir e falar, não, eu vi no Emergencast lá, a Mari brilhou, vou seguir igual ela falou, e a gente vai levar nosso paciente a um bom recurso, né, entender pra ele. Já sabe Mari, conduzir, uma já honra. sabe Excelente. Eu queria deixar um recado, né? Isso, a gente Mas um recado assim, é lógico que eu vou puxar a sardinha pro meu lado e falar que o tempo é cérebro e que a gente precisa agir rápido na emergência. Mas, para além disso, pessoal, eu queria aproveitar que eu estou falando com alunos e, às vezes, recém-formados, médicos, a informação, para vocês aproveitarem, aprenderem de verdade o exame físico-neurológico. Percebo hoje, e sempre percebi, até quando estava de professora na MSCAM, agora na UFES ainda percebo em alguns alunos uma certa aversão pela neurologia. Parece que o pessoal tem medo. Neurofobia, clássica neurofobia. E aí eu acho que as pessoas não se colocam naquele momento onde elas estão aptas ao aprendizado. Porque a faculdade é esse momento. O hospital é esse momento. É um momento que você pode errar, é um momento que você tem que perguntar, é um momento que você tem que pedir para o teu professor entrar na frente e examinar com você. É esse momento. Porque depois quando você vira médico, quando você pegou o CRM, até depois não tem ninguém para te ajudar. Você tá ali na linha de frente e você se sente sozinho. E às vezes perdido, sem saber por onde começar, sem ter uma segurança no exame físico-neurológico, que é uma coisa que todo mundo tem condições de aprender. E quando a gente tem essa segurança, muda toda a nossa conduta. Então, para além de falar que o tempo é cérebro, que a gente tem que agir logo na emergência e não pensar demais, mas fazer o que a gente precisa dentro desse raciocínio diagnóstico, é vocês investirem também no aprendizado do exame físico-neurológico. Anotaram aí? Anotaram isso aí? Esse recado sensacional pra gente finalizar o dia. Mari, uma honra, foi um prazer te receber aqui novamente. A gente vai te chamar mais vezes, que foi maravilhoso. A galera gosta muito quando você vem aqui. O espaço é seu aí pra divulgar suas mídias sociais, seu trabalho lá. Pode ficar à vontade aí, que o espaço é todo seu. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, meninas. Vocês abrilhantaram também aqui. É um prazer. E aí, pessoal, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, @doutora.marianagrenfel, vai ser um prazer receber vocês nas minhas mídias. Até breve, até a próxima. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, Fiquem tchau. conosco. Até mais. Tchau, tchau.